A Igreja Católica tem um novo líder. A fumaça branca subiu da Capela Sistina em 8 de maio de 2025. O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito. Ele é o primeiro Papa norte-americano. Ele escolheu o nome Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV é um homem de profunda fé. Sua eleição marca um momento histórico para a Igreja Católica. Este documentário explorará a vida do Papa Leão XIV. Discutiremos sua formação, suas crenças e sua visão para a Igreja. Sua eleição é um sinal do compromisso da Igreja com a diversidade e a inclusão. Robert Francis Prevost nasceu em Chicago, Illinois, em 14 de setembro de 1955. Ele é descendente de franceses, italianos e espanhóis. A família de Prevost era devotamente católica. Ele frequentou escolas católicas e se destacou em seus estudos. Ele demonstrou um interesse precoce pela vida religiosa. Essas influências o guiariam em seu caminho para o papado. Robert Francis Prevost ingressou na Ordem Agostiniana em 1977, aos 22 anos. Os agostinianos são conhecidos por sua erudição e compromisso com a justiça social. Prevost professou seus votos solenes em 1981. Ele estudou na Universidade Vila Nova, obtendo diplomas em matemática e filosofia. Ele então frequentou a Catholic Theological Union em Chicago, obtendo seu mestrado em divindade. A busca de conhecimento de Prevost o levou a Roma. Sua jornada acadêmica e espiritual o preparou para uma vida de serviço. Robert Francis Prevost sentiu um profundo chamado para servir à Igreja. Ele foi ordenado sacerdote agostiniano em 1982. Prevost sentiu-se atraído pelo trabalho missionário e pediu para ser enviado à América Latina. Em 1985, ele foi enviado para a Diocese de Chiclayo, no Peru. Prevost abraçou os desafios de sua nova missão. Ele passaria os próximos 13 anos de sua vida em Chiclayo. Padre Prevost emergiu na vida do povo peruano. Ele aprendeu espanhol rapidamente e se tornou fluente em dialetos locais. Prevost serviu como pároco em várias comunidades carentes. Ele organizou campanhas de arrecadação de alimentos, construiu escolas e estabeleceu clínicas de saúde. A dedicação de Prevost lhe rendeu o respeito e a admiração da comunidade local. Ele frequentemente se referia a Chiclayo como seu segundo lar. A experiência missionária de Robert Francis Prevost no Peru teve um impacto profundo sobre ele. Ele testemunhou os desafios enfrentados pelos pobres e marginalizados. Essas experiências moldaram sua abordagem pastoral e seu compromisso com a justiça social. Prevost acreditava que a Igreja deveria ser a voz dos sem voz. Seu trabalho no Peru foi apenas o começo de sua jornada. Após 13 anos em Chiclayo, Prevost retornou aos Estados Unidos como prior provincial de sua província agostiniana. Apesar de seu retorno, ele permaneceu conectado a Chiclayo, visitando-a com frequência. Em 2014, o Papa Francisco o nomeou administrador apostólico de Chiclayo. Essa nomeação trouxe Prevost de volta a Chiclayo como um pastor guiando a diocese. Sua liderança ressoou com as pessoas a quem serviu. O retorno de Prevost marcou um ponto crucial em sua jornada. Em janeiro de 2023, o Papa Francisco nomeou Prevost prefeito do dicastério para os bispos. Este dicastério supervisiona a seleção e nomeação de bispos em todo o mundo. A extensa experiência pastoral de Prevost trouxe uma nova perspectiva. Ele introduziu reformas significativas, priorizando a transparência e uma consulta mais ampla. Seus esforços visavam identificar bispos que incorporassem compaixão e compromisso com a justiça social. O trabalho de Prevost solidificou sua posição como um colaborador de confiança. Prevost defendeu a inclusão das mulheres em papéis de liderança dentro da Igreja. Ele promoveu a transparência e a responsabilização, abordando o abuso sexual clerical com ações decisivas. Em setembro de 2023, o Papa Francisco concedeu a Prevost o título de cardeal.
Sua ascensão na hierarquia da Igreja o posicionou como um potencial candidato ao papado. A jornada de Prevost é um testemunho de sua fé inabalável e compromisso com o serviço. As portas da Capela Sistina se fecharam atrás dos cardeais. Eles iniciaram o processo de eleição de um novo Papa. A cada dia, fumaça subia da chaminé no topo da Capela Sistina. Fumaça preta sinalizava que nenhuma decisão havia sido tomada. Os fiéis na Praça de São Pedro ofereciam orações e cantavam hinos. Dentro do conclave, os cardeais se engajavam em intensa oração e discussão. Eles ponderavam os méritos de cada candidato, buscando um homem de fé profunda e forte liderança. O processo era envolto em segredo, permitindo que se concentrassem exclusivamente na tarefa em mãos. O futuro da Igreja Católica repousava sobre seus ombros. Em 12 de maio de 2025, uma sensação de expectativa tomou conta do ar em Roma. Os fiéis se reuniram na Praça de São Pedro, com os olhos fixos na chaminé no topo da Capela Sistina. Após a quarta votação, fumaça branca subiu ao céu. Os sinos da Basílica de São Pedro tocaram alegremente. O cardeal Jean-Claude Hollerich surgiu na varanda. Ele anunciou: "Habemus papam!" Temos um Papa. A multidão explodiu em aplausos. O cardeal Hollerich continuou: "Robert Francis, cardeal Prevost, que assume o nome de Leão XIV. A escolha de um nome papal é profundamente simbólica. A decisão de Robert Francis Prevost de assumir o nome Leão XIV carrega um significado profundo. Isso o liga a uma linhagem de 13 papas anteriores chamados Leão. O nome Leão evoca força, coragem e liderança. O Papa Leão I, conhecido como Leão Magno, é lembrado por seu papel crucial em persuadir Átila, o Huno, a poupar Roma. A escolha de Leão XIV sugere que o Papa Prevost pretende liderar com fortaleza semelhante. Sua seleção de um nome impregnado de história demonstra um profundo respeito pela tradição. A escolha do nome Leão XIV pelo Papa Prevost ressoa com o Papa Leão XIII, que reinou de 1878 a 1903. Leão XIII é respeitado por sua proeza intelectual e sua encíclica Rerum Novarum. Este documento abordou questões sociais, defendendo os direitos dos trabalhadores e uma sociedade justa. Ao escolher o nome Leão XIV, o Papa Prevost sinaliza sua intenção de continuar esse legado. Leão XIII engajou-se em diálogo com o mundo moderno, abordando o secularismo e a industrialização. A escolha do Papa Leão XIV sugere que ele construirá pontes com o mundo contemporâneo. Ele abordará os desafios que a Igreja enfrenta no século XXI. O nome Leão XIV carrega um peso de expectativa, evoca imagens de força, coragem e fé inabalável. Essas qualidades são particularmente significativas em um momento em que a Igreja enfrenta inúmeros desafios internos e externos. A Igreja Católica está lidando com questões como o declínio da frequência no Ocidente, a ascensão do secularismo e escândalos em andamento. Também enfrenta pressões externas, como perseguição religiosa, pobreza e mudanças climáticas. A escolha do nome Leão XIV pelo Papa sugere que ele está preparado para enfrentar esses desafios de frente. O leão, frequentemente descrito como o rei da selva, é um símbolo de liderança e autoridade. A escolha do nome pelo Papa Leão XIV indica sua disposição de liderar a Igreja com força e compaixão. Sugere que ele será um defensor ferrenho da fé. O nome Leão XIV também evoca uma sensação de esperança e renovação. O leão é frequentemente associado à ressurreição, devido à crença de que os filhotes de leão nascem mortos e só são trazidos à vida pelo sopro do Pai. Esse simbolismo ressoa com a crença católica na ressurreição de Cristo, sugerindo que o papado do Papa Leão XIV pode inaugurar um período de renovação espiritual e revitalização para a Igreja. A relação do Papa Leão XIV com seu predecessor, o Papa Francisco, é profunda.
É um laço forjado por meio de experiências compartilhadas, respeito mútuo e uma visão comum para a Igreja Católica. Seus caminhos se cruzaram pela primeira vez nos corredores do Vaticano, mas sua conexão foi cimentada por meio de seu compromisso compartilhado em servir aos pobres e marginalizados. Ambos reconheceram a necessidade urgente de uma igreja que priorizasse as periferias, alcançando aqueles que, muitas vezes, são negligenciados ou esquecidos. O Papa Francisco, com sua ênfase em uma igreja pobre para os pobres, encontrou um espírito afim em Robert Francis Prevost, um homem que passou anos vivendo e trabalhando entre as comunidades empobrecidas do Peru. Sua visão compartilhada se estendeu além das fronteiras geográficas. Ambos acreditavam em uma igreja aberta ao diálogo, uma igreja que abraçasse a diversidade de seus membros e buscasse um terreno comum com aqueles de diferentes crenças e origens. Os esforços do Papa Francisco para promover o diálogo interreligioso e seu apelo por uma igreja mais inclusiva ressoaram profundamente em Prevost, que testemunhou em primeira mão a riqueza e a vibração da fé católica na América Latina. Esse compromisso compartilhado com a inclusão e o diálogo formaria a pedra angular de seu relacionamento. O Papa Francisco reconheceu em Robert Francis Prevost um homem de fé, profunda integridade inabalável e um coração genuinamente pastoral. Ele viu em Prevost alguém que entendia os desafios que a igreja enfrentava e que possuía a coragem e a compaixão para enfrentá-los. Essa confiança ficou evidente na nomeação de Prevost como prefeito do dicastério para os bispos, um cargo de imensa responsabilidade que o colocou no centro da governança da igreja. Como prefeito, Prevost trabalhou em estreita colaboração com o Papa Francisco, implementando sua visão de uma igreja mais sinodal, onde as decisões eram tomadas por meio de consulta e colaboração. Ele abraçou o apelo do Papa Francisco por maior transparência e responsabilização dentro da igreja, trabalhando incansavelmente para reformar o processo de seleção dos bispos e abordar a questão do abuso sexual clerical com honestidade e firmeza. Seu relacionamento de trabalho foi caracterizado pelo respeito mútuo e pelo desejo compartilhado de servir a igreja fielmente. O Papa Francisco valorizava o conselho de Prevost e frequentemente buscava sua opinião sobre assuntos importantes. Prevost, por sua vez, encarou seu papel com humildade e dedicação, sempre buscando defender os ensinamentos da igreja, permanecendo aberto a novas ideias e abordagens. Essa parceria de confiança, construída sobre uma base de valores compartilhados e um propósito comum, abriria caminho para a eventual eleição de Prevost como Papa Leão XIV. O papado do Papa Leão XIV é visto por muitos como uma continuação do trabalho transformador iniciado pelo Papa Francisco. Sua visão compartilhada de uma igreja mais inclusiva, orientada para o diálogo e voltada para o serviço, continua a moldar a direção da Igreja Católica. A ênfase de Leão XIV na justiça social, seu compromisso com o diálogo interreligioso e seus esforços para promover a transparência e a responsabilização dentro da igreja ecoam as prioridades de seu predecessor. No entanto, Leão XIV também traz suas próprias experiências e perspectivas únicas para o papado. Seus anos dedicados ao ministério nas periferias lhe deram uma compreensão profunda dos desafios enfrentados pelos pobres e marginalizados. Sua experiência como líder religioso em um mundo em rápida secularização o equipou para atender às necessidades espirituais daqueles que se sentem alienados da igreja. A decisão do Papa Leão XIV de manter contato próximo com o Papa Emérito Francisco é um testemunho do profundo respeito e afeto que existe entre eles. Leão XIV consulta frequentemente seu predecessor, buscando sua orientação e sabedoria em assuntos de grande importância para a igreja. Esse diálogo contínuo entre os dois papas, uma figura revolucionária que inaugurou uma era de mudanças, e o outro uma mão firme que busca construir sobre essa base, fala muito sobre seu compromisso compartilhado com a mensagem do Evangelho e seu amor inabalável pela igreja.
O Papa Leão XIV assume a liderança de uma igreja que luta contra divisões internas, exacerbadas pela polarização social e política. Diferentes pontos de vista sobre questões como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o papel das mulheres na igreja e a resposta da igreja ao abuso sexual clerical criaram tensões que, por vezes, obscurecem a mensagem central da igreja de amor e unidade. Leão XIV enfrenta o desafio de superar essas divisões, encontrando maneiras de promover o diálogo e a compreensão entre aqueles com diferentes pontos de vista. O novo Papa deve equilibrar os apelos por reforma com os apelos por fidelidade à tradição, um ato de equilíbrio que exige sensibilidade e sabedoria. Ele deve navegar por essas complexidades, permanecendo fiel aos ensinamentos da Igreja e, ao mesmo tempo, abordando as preocupações daqueles que se sentem marginalizados ou não ouvidos dentro da Igreja, incluindo aqueles que criticam a posição da Igreja sobre certas questões. A formação do Papa Leão XIV como pastor e sua experiência de trabalho em diversos contextos culturais o servirão bem a esse respeito. Ele é conhecido por sua capacidade de ouvir com compaixão e tem um histórico comprovado de construção de pontes entre comunidades. O papado do Papa Leão XIV chega em um momento crucial para a Igreja Católica. A Igreja enfrenta inúmeros desafios externos, além de suas lutas internas. A secularização continua a aumentar em muitas partes do mundo, levando ao declínio da frequência à Igreja e à diminuição da influência dos valores religiosos na vida pública. A Igreja deve encontrar novas maneiras de se envolver com uma cultura secularizada, tornando sua mensagem relevante para aqueles que se tornaram indiferentes ou até mesmo hostis à religião organizada. A globalização apresenta oportunidades e desafios para a Igreja. Embora facilite a disseminação da mensagem do Evangelho para novos cantos do mundo, também traz consigo novas formas de injustiça e exploração. A Igreja deve continuar a levantar sua voz contra essas injustiças, advogar pelos pobres e marginalizados, e promover a paz e a compreensão em um mundo frequentemente marcado por conflitos e divisões. O Papa Leão XIV indicou seu compromisso em enfrentar esses desafios, manifestando-se contra a crescente lacuna entre ricos e pobres, apelando por maior responsabilidade ambiental e enfatizando a importância do diálogo interreligioso como meio de promover a paz e a compreensão. O papado do Papa Leão XIV ainda está em seus primeiros capítulos. No entanto, sua jornada do coração da América até a sede de São Pedro já cativou o mundo. Sua fé profunda, seu compromisso com os pobres e marginalizados e sua visão de uma igreja mais inclusiva e orientada para o diálogo oferecem esperança e inspiração a católicos e não católicos. Os desafios que a Igreja Católica enfrenta são significativos, e Leão XIV precisará recorrer a toda sua experiência pastoral, sua profundidade intelectual e sua fé inabalável para enfrentá-los com eficácia. Ele deve navegar por debates teológicos complexos, responder aos clamores daqueles que foram marginalizados e encontrar novas maneiras de proclamar a mensagem do Evangelho em um mundo em rápida mudança. No entanto, como o próprio Papa Leão XIV disse, a Igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. É com espírito de humildade, compaixão e disposição para abraçar a confusão da experiência humana que ele aborda seu ministério papal. Só o tempo dirá qual legado o Papa Leão XIV deixará na Igreja Católica e no mundo. No entanto, uma coisa é certa: seu papado será observado de perto, profundamente sentido e lembrado por muito tempo.